E aí, meus amores, vamos dar continuidade à resolução dos itens da prova de medicina da FPS 2024.2. Vamos resolver mais um bloco de 5 questões. E qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem contar comigo. A questão 21, temos a seguinte ideia. Em um laboratório, as etiquetas das soluções ácidas não estão padronizadas. O estagiário precisa organizar as garrafas em ordem crescente dos valores de pH. Considerando que todos os ácidos ionizam 100%, assinale a alternativa que indica a ordem correta das garrafas. Veja, o primeiro ponto é você lembrar que para você definir o pH, você pode muito bem recordar que você vai estabelecer como sendo menos log da concentração de H+, na base 10. Lembra que esse Pzinho aqui é conhecido como operador potência, log ou menos log associado à base decimal. Então, pH é menos log da concentração de H+ na base 10. pOH, menos log da concentração de OH- na base 10. pK, menos log da constante de acidez na base 10. Então, esse P ele é um artifício matemático que associa a colog e que está associado ao chamado operador potência, que é menos log de um valor na base 10. Tudo bem? Então, eu preciso definir qual é a concentração de H+. Se eu souber a concentração de H+, eu defino o pH de qualquer solução que estiver sendo ali analisada. Só que agora vamos para as ideias que são necessárias. Mas, Heron, como é que eu determino a concentração de H+? A concentração de H+, produzida, por exemplo, por uma solução ácida, é calculada pela expressão X vezes alfa vezes M. Mas eu não sei o que, significa cada uma dessas variáveis, não tem problema, eu te explico. X equivale ao número de H+, que aquela espécie, por exemplo, ácida, é capaz de liberar na sua ionização. Exemplo, se você fala de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, eu vou liberar ali 2 hidrogênios ionizáveis, então esse X aí é 2, tá? Alfa é o grau de ionização, ou seja, o percentual de moléculas que se ionizam. No caso de você simplesmente olhar de uma maneira prática, imagina que você tem 100 moléculas ali colocando em solução aquosa e das 100, 90 conseguem se ionizar, liberar H+. Então, você tem um grau de ionização de 90%. Como a questão, na maioria das vezes, não fornece o grau de ionização, quando ele trabalha com uma espécie forte, eu considero que é 100%. É como se eu considerasse aí que esse alfa é 1. Tudo bem ou não? Então, isso é bem claro. E veja nesse ponto aí dessa questão que tem essa ideia. Porque eu tenho o HCl e o HI, que são hidrácidos fortes. Vou colocar aqui para vocês lembrarem. Entre os hidrácidos, quais são aqueles que são fortes? Vai. É HCl, HBr e HI. Lembra que hidrácido é ácido que não tem oxigênio, tá? Então, são esses três fortes. Moderado é só um, que é o HF, que é o ácido clorídrico. E fracos são os demais. Não significa, obviamente, que ser fraco não que ser fraco significa ser não tóxico. Não tem nada a ver a ideia de toxicidade, só acrescentando em termos de informação. Eu estou falando aí de grau de ionização, tá certo? A ideia da propriedade físico-química e da natureza aí do ponto de vista das interações bioquímicas são coisas totalmente distintas. Portanto, a gente entende que dos hidrácidos eu tenho três fortes, que é HCl, HBr e HI, moderado HF e fracos são demais. Nos oxiácidos, a gente sabe que a regra, em linhas gerais, é você lembrar que o oxiácido ele é representado por HXEOY, o hidrogênio com determinado índice, o elemento central é o oxigênio com determinado índice, e eu pego um número de oxigênios e subtraio pelo número de hidrogênios. Se der 0, fraco. Se der 1, moderado. Se der 2, 3, ali forte, muito forte. Então, por exemplo, o HCl aqui, ele é um hidrácido forte, o HI é um hidrácido forte, e o ácido nítrico, ó, 3 menos 1, 2, é forte. Então, todos os três aqui são fortes. Então, vou considerar que o alfa é 100%, ou seja, o alfa é 1. E ele diz isso na questão. Ó. Considere que todos os ácidos ionizam o que vai 100%, tá vendo? Então, eu nem precisaria estar claramente analisando isso, mas como eu estou fazendo aqui com vocês todo um apanhado, sabe, muito mais analítico, de entender os conceitos que são ali estabelecidos por trás de cada questão, eu fiz questão de reforçar essa ideia aqui com vocês, tá? E M, que é M? M é a concentração molar, é a concentração em mol por litro da solução ácida. É aquela concentração molar inicial que você tem. Então, o que a gente observa de maneira bem prática, e é bem interessante a gente deixar isso aqui claro para vocês,
é que se você pega o HCl, então vamos lá. O HCl, ó, a concentração de H+, vai ser X vezes alfa vezes M. No caso, o HCl ele é um monoácido, né? O X é 1. O alfa, 100%, o alfa é 1. E a molaridade aqui, ó, é 0,01. Ou seja, a concentração de H+ aqui é 10 elevado a menos 2, né? E 0,01 é 10 a menos 2. E se você faz pH é menos log de 10 a menos 2 na base 10, lembra que a primeira propriedade logarítmica que vocês aprendem é quando o expoente associado ao logaritmando ali, ele vira coeficiente, né? Então, ó, menos log de 10 a menos 2 na base 10, você vai ter simplesmente ó, a seguinte ideia. Esse menos 2 aqui, ó, ele vira coeficiente, aí fica menos 2, que é 2, e o log de 10 na base 10, que é 1. Então, o pH aqui ó, é 2, tudo bem? Resumidamente, quando você tiver o valor do H+, por exemplo, na base 10 com expoente negativo, é só lembrar que aquele expoente é o valor do pH com sinal trocado. Então, se o H+ é 10 a menos 3, o pH é 3. Se o H+ é 10 a menos 4, o pH é 4. Porque esse valor, obviamente, desse expoente negativo, ele vai virar coeficiente. E aí, como é menos, né, menos logo, vai ficar menos aquele valor. E já vai virar o valor do pH. E aí você pode, de maneira prática, fazer isso, tá? Então, veja que aqui eu estou considerando já, estabelecendo como critério que o HCl tem pH 2. Só que agora tem um ácido nítrico. E qual é o problema aqui do ácido nítrico? Não é problema nenhum. Eu vou pegar a concentração do H+, vai ser X vezes alfa vezes M. Perfeito. Só que no caso aqui, ó, o X do ácido nítrico é 1, porque ele é um monoácido. O alfa é 1, só que agora vem o M. Um M é 0,315 gramas por litro. Não, porque aqui está em grama por litro. E eu quero em mol por litro, tem que ser concentração molar. Então, eu tenho que pegar essa massa aqui em grama e passar para mol. E aí entra agora o estudo das soluções. Então, por isso, você pegaria aqui ó, o ácido nítrico, calcularia a massa molar dele, que é 63 gramas por mol. Como é que eu faço isso? É só somar a massa dos átomos que compõem essa molécula. Então, o oxigênio é 16, 3 vezes 16, 48, com mais 14 do N dá 62, com mais 1 ali do hidrogênio dá 63, tudo bem? Então, fica 63 equivale a 1 mol, assim como 0,315 gramas, que é o valor que eu tenho aqui para cada 1 litro, né? Vai ter N mols. Aí, esse valor de N aqui, você faria esse cálculo, daria 0,315 dividido ali por 63. Isso dá, pessoal, nada mais nada menos do que 5 vezes 10 a menos 3. Aí você diz, opa, então dá 5 vezes 10 a menos 3, pessoal, para cada litro. Por quê? Porque esse valor aqui de 0,315, que é 5 vezes 10 a menos 3, já estava para cada litro, não é isso ou não? E aí, consequentemente, eu já acho o valor diretamente ali para o litro. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Tudo bem? Então, quanto é esse valor de H+? Esse valor de H+, é 5 vezes 10 a menos 3. Se eu quero calcular o pH, eu faço o pH é menos log de quanto? De 5 vezes 10 a menos 3 na base 10. Aí lembra que uma propriedade logarítmica é que uma multiplicação vira uma soma. Então, nesse caso aqui, eu tenho que o pH vai ser menos log de 5 mais menos log de 10 a menos 3 na base 10. Então, ó, esse valor aqui vai ser menos log de 5, né? Mais menos log de 10 a menos 3. Lembra que isso na base 10, né? Que eu estou analisando. Só que log de 5 ele deu, ó, que é 0,7. Então fica menos 0,7. E o menos log de 10 a menos 3 é 3, né? Porque o expoente ele vira coeficiente, tudo bem? Então esse menos 3 aqui, ó, ele vem para cá. Tá? Então fica menos 3, que é 3, log de 10 na base 10, que é 1. Então fica menos 0,7 com mais 3. E isso aqui vai me dar um valor de 2,3. Ou seja, o pHi vai ser 2,3. Portanto, eu já sei que o HCl, a gente tinha definido que o pH é 2. O ácido nítrico, a gente acabou de definir que o pH é quanto? 2,3. Tudo bem? Fizemos aí esse cálculo à boa. Mas, Erosito, ele quer também do HI. Então, vou pedir aqui a licença para eu poder ter espaço. Como eu já deixei aqui claro para vocês, eu vou apagar essa parte aqui, tá? E vou utilizar esse espaço para calcular a associação ali com o HI, combinado? Massa? Então vamos lá, vamos embora, vamos trabalhar em cima do HI. No caso do HI, qual é a linha de raciocínio que eu teria? A mesma, você vai fazer comigo. Você teria aqui ó, a concentração de H+, é X vezes alfa vezes M.
No caso, ó, a concentração de H+, o HI, o X é 1, que é o monoácido, o alfa é 1, né, 100%, ácido forte, e o M tem que ser mol por litro. Só que aqui está em porcentagem M/V. Aí você teria que aplicar soluções. Porque, para quem não lembra, M/V, em termos percentuais, é grama para cada 100 ml. Então, 1,8% M/V é 1,8 gramas de quem? De soluto, que no caso é o HI, para cada 100 ml de solução. Então, toda vez que ele botar porcentagem M/V, é grama para cada 100, tudo bem? No caso, 100 ml, nessa compatibilidade de grama para ml, que há ali uma relação compatível entre essas unidades. Então, você faz 1,28 gramas para cada 100 ml, em 1000 ml, mas por que tu está colocando 1000 ml, Aaron? Porque eu não quero a concentração em mol por litro, então tem que trabalhar com litro de solução. Não vou trabalhar com 100 ml. Eu sei que é 1,28% M/V, é 1,28 gramas de soluto, que no caso é HI, para cada 100 ml de solução. Só que em 1000 ml, que é 1 litro, que eu quero trabalhar com litro, eu vou ter aqui, ó, na verdade, uma massa de soluto M. Aí essa massa aqui vai dar 12,8 gramas. Só que lembre que eu não quero o valor em grama por litro, porque eu achei aqui em grama por litro, não foi isso não? Até porque eu encontrei a massa em 1000 ml, então essa massa vai estar ali para 1 litro, beleza? Então eu achei essa consideração aqui em grama por litro. Vou até colocar aqui só para destacar. Mas eu quero em mol por litro. Então pega aquela massa de 12,8 e passa para mol, porque aí, consequentemente, eu vou conseguir descobrir o valor em mol por litro. E como é que eu faço isso? Você pode fazer assim, ó, é só lembrar, ou faz por regra de 3, ou claramente faz uma relação que eu vou te mostrar. Porque o HI, ó, ele é 128 gramas por mol. Como, Meronzinho? O iodo é 127 e o hidrogênio é 1. Então, 127 com 1 dá 128. Então, se eu tenho 12,8 gramas, eu vou ter quanto? 1/10 do mol. Então, 1 mol é 128, 12,8 vão ter x mols, né? São 12,8 é 1/10, pessoal. Então, vai ser 0,1 mol por litro. Tudo bem? Então, você conseguiria fazer. Ou fazer ali, ó. O número de mols é a massa da amostra sobre a massa molar. A massa da amostra é 12,8 e a massa molar é 128. Vai dar 1/10, que é 0,1. E aí a concentração de H+ aqui, ó, pessoal, vai dar quanto? Vai dar 10 elevado a menos 1. Se a concentração de H+ é 10 a menos 1, então, como é que eu disse a vocês? O pH vai ser simplesmente o expoente, né, negativo ali da base 10 com o sinal trocado. Então, o pH aqui vai ser igual a 1, que é menos log 10 a menos 1. Então, como ele quer que você coloque isso em ordem crescente, você faria o HI, é o menor de todos, depois o HCl, depois o ácido nítrico, realmente o gabarito, a letra D. Questão difícil, uma questão conceitual, que necessitaria aí do aluno ter um conhecimento bem abrangente sobre a parte de equilíbrio iônico, beleza? Mas conseguimos aí trazer para vocês toda uma revisão acerca desse aspecto. Vamos juntos. Questão 22, é uma questão que envolve a parte de coligativas. Lembre que as propriedades coligativas, elas têm como objetivo estudar a mudança das propriedades de um solvente mediante a adição de um soluto. Ao adicionarmos soluto em um solvente, eu altero as propriedades físicas do solvente. E essa alteração é que nós chamamos de efeitos coligativos ou propriedades coligativas. Os efeitos coligativos não dependem do tipo de soluto que eu acrescento, depende unicamente da quantidade em mols. Quanto maior a quantidade em mols do soluto ali adicionado, maior o efeito que ele produz na variação das propriedades do solvente. Só que nesse caso ele está falando de espécies puras. Então ele quer que a gente analise qual é o comportamento da pressão de vapor de 5 líquidos em função da temperatura. Lembrem que pressão de vapor nada mais é do que a capacidade que a espécie tem de escapar. Não entenderam? Como assim escape? É a capacidade que, no caso, o líquido, porque aqui eu estou falando de líquido, né, venha a se tornar vapor. Então, quanto mais facilmente a espécie vaporiza, quanto mais facilmente ela forma vapor, maior a pressão de vapor dela. Tudo bem? E olha que interessante. Entenda do ponto de vista prático, se você tem aqui um recipiente contendo um determinado líquido aqui, tá? E eu quero que esse líquido ele escape, ele vire vapor, é preciso entender que existe simplesmente uma barreira externa que impede esse líquido de vaporizar. E que barreira externa é essa, Heron? É a pressão atmosférica. A pressão do ar empurra o líquido para baixo. Então, o líquido ele tenta sair, mas ele vai encontrar um obstáculo. Então, se a pressão de vapor do líquido não for no mínimo igual à pressão atmosférica, não sai. Se a pressão atmosférica for maior, o líquido não vai escapar. Então, a pressão de vapor do líquido
tem que ser, no mínimo, igual aqui à pressão externa. Então, se for no mínimo igual, vamos colocar logo de maneira geral aqui, ó, você já estabelece a condição de existir o processo de ebulição. Então, a gente entende o seguinte, pô, Heron, então quer dizer que se eu pego vários líquidos diferentes e coloco no mesmo local, por exemplo, a 1 atm, que é 760 milímetros de mercúrio, todos eles vão ebulir na mesma pressão? É. Se a pressão atmosférica for 1 atm, que é 760 milímetros de mercúrio, todos os líquidos, para escaparem, vão ter que atingir essa pressão. Mas qual é a diferença? A diferença é que eles vão atingir essa pressão em tempos e em temperaturas diferentes. Veja, o líquido 1, ele consegue atingir a pressão de 760, ó, numa temperatura ali, ó, de mais ou menos, sei lá, 30 mais ou menos, né? Já o líquido 5 só consegue atingir essa mesma pressão, ó, numa temperatura ali de quanto, mais ou menos? De 120. Né? Porque cada tracinho desse aqui é 10, né? Aqui está mais ou menos 35, aí tá cada 40, 50, 60, 70, 80, cada tracinho desse aí, né? Cada condição pontilhada dessa aqui é 10. Então, o que é que a gente entende? Que todos eles vão entrar em ebulição na mesma pressão quando estão no mesmo local. Só que eles vão chegar a essa pressão em tempos e temperaturas diferentes. Um só necessita de mais ou menos ali 35. O 5 necessita de 120. Por isso que a gente diz que o 1 ele é mais volátil. Então, o que é ser mais volátil? É atingir a mesma pressão em menor tempo, em menor temperatura. O 5 ele é menos volátil. Ele atinge a mesma pressão em maior tempo, numa temperatura maior. Então, a gente pode estabelecer de uma maneira bem significativa aqui, que é o que vai ter a maior pressão de vapor. Enquanto 5 é o que vai ter a menor pressão de vapor, é o que escapa com mais dificuldade, é o que vai precisar de mais energia para escapar. Tudo bem? Então, entenda, por exemplo, que o 1, por ser a espécie mais volátil, por ter a maior pressão de vapor, escapa com mais facilidade, demanda menos energia para escapar. Então, ele vai ter um menor ponto de ebulição. Já o 5 é o menos volátil, é o que vai ter a menor pressão de vapor e que vai demandar mais energia para escapar. É o que tem maior ponto de ebulição. E vai crescendo, no caso aqui, né, pessoal, de 1 a 5, né? Porque veja que de 1 a 5 está na sequência aí de crescimento associado justamente ao ponto de ebulição. Entenda que a espécie 1 é a espécie que, por ser mais volátil, por ter maior pressão de vapor, por ter menor ponto de ebulição, é que escapa com mais facilidade. Então, suas moléculas devem interagir de maneira mais fraca. Então, eu tenho aqui, ó, forças intermoleculares mais fracas. Então, não quer dizer que quanto mais volátil for a espécie, é porque suas moléculas elas têm menos interação e elas escapam mais facilmente? Exatamente. Então, ó, forças intermoleculares mais reduzidas, pessoal. Beleza ou não? Enquanto o 5, por exemplo, vai ter forças intermoleculares mais fortes, porque claramente suas moléculas elas vão estar mais coesas, elas vão estar mais juntas e elas vão ser mais difíceis, obviamente, de se separarem. Então, eu já consigo fazer esse paralelo aí de discussão, tá? Então, vamos lá. O líquido 5 pode ser considerado mais volátil? Não, menos volátil. O líquido 1 é o que possui interações mais fracas. Perfeito, já é o gabarito letra B e você já conseguiria desenvolver o raciocínio, tá? Ao nível do mar, o líquido 2 tem ponto de ebulição maior que o líquido 3. Veja, o líquido 3 ele tem um ponto de ebulição a nível do mar, que é 760 milímetros de mercúrio, né? Simplesmente maior do que o líquido 2, né, pessoal? O líquido 3 é menos volátil, né? Tem uma pressão de vapor menor e tem um ponto de ebulição maior, tá mais à direita, né? Quanto mais distante ali simplesmente da ordenada, quanto mais próximo da abscissa, é porque a espécie tem um ponto de ebulição maior, é menos volátil, tem menor pressão de vapor. Então a letra C é o oposto, tá? A 70 graus, a pressão de vapor do líquido 4 é maior do que 300. Minha gente, ó, a pressão de vapor do líquido é maior do que 300 milímetros. 70 graus. Vamos pensar qual é a pressão equivalente, né? Veja, é interessante pensar nisso. Eu vou tirar aqui só para não ficar tão poluído, tá? Mas eu vou aqui, ó, a 70 graus, que é esse valor, e vou ver o líquido 2. Veja que... Não, líquido 4, né? Tá falando, foi mal, líquido 4. Então, o líquido 4 é aqui, ó. Tá vendo? A pressão de vapor dele é menor do que 300, pô. E não maior do que 300, tá vendo? Tá vendo? 70 graus, a pressão de vapor dele é menor do que 300, não maior do que 300. Então, daria para você ir eliminando também, né? Situações de análise, né? E no topo do Monte Everest, lembra que lá, em locais de maior altitude, a pressão atmosférica é menor.
Se a pressão atmosférica é menor, então o líquido vai ebulir a uma temperatura abaixo, né, pessoal, do que ele ebuliria ao nível do mar. Então, se a água, por exemplo, ebulir a nível do mar a 100 graus, lá no topo do Everest, ela vai ebulir a temperatura bem abaixo de 100. Porque em locais mais altos, como a pressão atmosférica é menor, o obstáculo que o líquido vai ter para escapar é menor e ele vai demandar menos energia. Então, no caso, no topo do Monte Everest, o líquido 3 ferve a exatamente 70 graus. Pessoal, veja que a 70 graus é a temperatura que o líquido 3 ferve quando a pressão for de 1 atm. E não no topo do Monte Everest, né? Então, o líquido 3 ferve a 70 lá a 1 atm. No topo do Monte Everest, ele vai ebulir uma temperatura bem menor, tá certo? Então, esse item aí é falso. Então, você mataria a questão 22 do gabarito letra B de bola. Beleza? Vamos juntos. Questão 23. A reação entre gás carbônico e amônia forma ureia e água. É uma questão que associa ao princípio de Chatelier, o deslocamento de equilíbrio, que aí vocês vão tirar de letra, tá? Porque ele diz assim, ó, considere um reator com essa reação em equilíbrio, veja que o ΔH é negativo, então a reação ela é exotérmica. Vou colocar aqui ao lado, apesar de estar expresso ali simplesmente naquela representação de simbologia de equilíbrio. Então, você tem aqui ó, que o ΔH é negativo, a reação é exo. E o que é que ele quer? Ele quer que você desloque o equilíbrio no sentido de formação da ureia. Então, ele quer deslocar o equilíbrio mais para a direita. Ele quer que você desloque mais no sentido do produto. Então, vamos avaliar as situações. Mas, de cara, eu já poderia dizer para você o seguinte. Você nunca vai alterar o estado de equilíbrio quando você adiciona um catalisador, porque o catalisador ele aumenta simultaneamente a velocidade da reação direta e inversa. Ele faz com que o mesmo equilíbrio seja atingido em tempos menores. O catalisador ele modifica a velocidade, mas ele não altera o estado de equilíbrio. Tudo bem? Então é o primeiro ponto. E segundo, o gás inerte também não desloca. O que é um gás inerte? É um gás que não participa do mecanismo reacional, então ele não vai se envolver com nenhuma substância aí presente, não trazendo nenhuma influência no equilíbrio. Então, eu poderia já de cara dizer isso. Opa, a adição de um gás inerte não vai trazer deslocamento de equilíbrio. Portanto, eu já cortaria a letra B e já cortaria a letra D. Tudo bem? Aí lembra, o aumento da temperatura vai favorecer o sentido que quer ganhar calor, que é, no caso, o sentido endo. Então, quando você aumenta a temperatura, você favorece o sentido endo. Quando você diminui a temperatura, você favorece o sentido exo, que é aquele sentido que, na verdade, quer perder calor, que a temperatura claramente não vem a desfavorecer. Eu quero que a temperatura seja menor para que eu tenha condição de perder calor ali com maior intensidade. Portanto, a gente pode compreender que a temperatura é o único fator, inclusive, que altera o valor da constante e que se eu aumentar a temperatura, eu favoreço o sentido endo, se eu diminuir a temperatura, eu favoreço o sentido exo. Como eu quero formar aqui mais a ureia, eu quero favorecer o sentido exo, ó, tá vendo? Que é o sentido direto. Então, eu teria que, na verdade, diminuir a temperatura e não aumentar, hein? O aumento da temperatura não favoreceria o sentido direto, favoreceria o sentido inverso. Então, esse item aqui ó, é falso, no caso aí dessa reação. Portanto, eu já cortaria a letra A e já cortaria a letra C. Então, veja, com duas ideias simples, eu já chegaria à resposta. Tá? Mas veja que o item 3 ele é mais simples também. Porque quando eu adiciono amônia, eu estou adicionando reagente. Então, lembra, o aumento da concentração de uma espécie vai deslocar o equilíbrio no sentido de consumir esse aumento. Quando você altera a concentração de uma espécie gasosa ou de solução aquosa, porque sólido e líquido não tende a variar a concentração, não tende a afetar o equilíbrio, mas quando você aumenta a concentração simplesmente de uma espécie, seja gasosa ou de solução aquosa em geral, a ideia é que quando você aumenta a concentração, você desloca para consumir esse aumento para restabelecer o equilíbrio. Né? Se aumenta o reagente, eu vou deslocar no sentido direto para poder diminuir o reagente de novo, aumentar o produto e o equilíbrio ser restabelecido de forma que as velocidades venham a se igualar. Se você diminui a concentração, você vai deslocar para repor. Se eu tiro, como eu quero restabelecer o equilíbrio, eu vou repor. E aí eu vou deslocar para repor. Então, no caso ali, fica muito simples de você perceber que quando eu aumento a amônia, eu desloco para consumir, que é o sentido direto, que é o que ele queria, né? Que ele quer o sentido direto. E por final, lembra, a pressão. A pressão, quando você aumenta, você vai deslocar simplesmente para o local onde a pressão vai voltar a diminuir, né? Porque você quer compensar. E onde é esse local? É onde tem, pessoal, o menor número de mols gasosas, pessoal.
Então, quando você aumenta a pressão, você desloca para onde tem menos gás, ou seja, para onde tem menos volume. É só lembrar, ó, pressão e volume tem essa relação inversa. Se você diminuir a pressão, você vai deslocar para onde tem o que? Vai? Mais mols gasosos. Porque você vai tentar fazer com que a pressão volte a aumentar. E aí, no caso, você vai diminuir a pressão, vai deslocar para onde tem mais mols gasosos e, consequentemente, está associado ali a um maior volume, né? Já que a quantidade de gás ali aumenta. Então, no caso, se eu quero gerar compressão do reator, eu estou simplesmente aumentando a pressão, né? Então, olha que interessante. Quantos mols gasosos eu tenho aqui no reagente? Ó? Eu tenho 3 mols gasosos. 2 de amônia e 1 de CO2. E quantos mols gasosos eu tenho aqui no produto? 0. Então, se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar para onde tem menos gás, que no caso é o produto. Eu tenho 3 mols gasosos e no outro eu tenho 0. Se não houvesse gás em nenhum deles, a pressão não influenciaria. A pressão só influencia se pelo menos em um, obviamente, dos membros tiver gás e houver diferença entre o reagente e o produto. Porque se não houver diferença de gás no reagente e produto, a pressão não influencia. E no caso, claramente, se você tiver uma diferença, ao aumentar a pressão, você vai para onde tem menos gás. Então aqui tem 3 mols gasosos, aqui tem 0 mols gasosos. Ao aumentar a pressão, você vai fazer com que desloque aí no sentido direto. Então a compressão está associada a você comprimir, né? Você exercer ali uma maior pressão associada ao menor volume para onde você vai ter menos gás. Por isso, o gabarito é a letra E. Beleza? Vamos lá. Questão 24. Uma solução aquosa é uma questão também de equilíbrio iônico, é uma questão que tem a sua complexidade, né? Porque ele diz, ó, uma solução aquosa de ácido acético foi preparada com molaridade igual a meio mol por litro. Então, a concentração molar inicial é meio mol por litro. A molaridade, a concentração molar, mol por litro. Sabe-se que o Ka é de 1,8 vezes 10 a menos 5, ou seja, a constante de acidez, a constante de ionização. Ele quer que você determine qual é o pH e qual é o grau de ionização. Nós fizemos uma questão, inclusive, nessa prova, relacionando como determinar a concentração de H+, e como determinar o pH. Acho que vocês já devem ter visto anteriormente. Mas eu farei o seguinte, vamos dar uma revisada? Vou novamente colocar aqui. Lembre que pH é menos log da concentração de H+, na base 10. Tudo bem? Ao ponto que esse P aqui, ó, significa colog, operador potência, que associa a menos log de um valor na base 10. Então, pH é menos log da concentração de H+ na base 10. pOH, menos log de OH- na base 10. pKa, menos log do valor de Ka na base 10. Então, é sempre colog, é sempre menos log de um valor na base 10. Tudo bem? Então, claramente, é um artifício matemático esse P para associar a ideia do colog. Então, para eu descobrir o pH, eu preciso saber qual é a concentração de H+. A ideia é essa. E existem duas maneiras de você calcular a concentração de H+, tá? Ou você calcula a concentração de H+ por essa expressão, que é x vezes alfa vezes m, onde x é o número de H+ que o ácido em solução gera. No caso, por exemplo, do HCl, é um monoácido, vai gerar um hidrogênio ionizável. No caso do ácido acético, lembra que ele é um ácido carboxílico, ele é um ácido orgânico. Então, ele vai liberar só esse hidrogênio aqui, ó, que está ligado ao O, tá vendo? Então, ele é um monoácido. Ele vai gerar, no caso, o ânion acetato, tá? Além do H+. Então, ele é um monoácido. Então, esse X aqui dele seria 1, né? O alfa é o grau de ionização. É quanto ele consegue se ionizar. Por exemplo, se eu coloco 100 moléculas desse ácido em água e dessas 100 moléculas, sei lá, 90 se ionizam, o grau de ionização é 90%. Mas esse ácido é um ácido fraco. Todo ácido de carbono é fraco. Então, se ele é um ácido fraco, o grau de ionização dele é pequeno, hein? Vai ser bem menor do que 100%, tá? A gente precisa ver. Por exemplo, se de 100 moléculas 10 se ionizam, obviamente o grau de ionização é 10%. Se de 100 moléculas 2 se ionizam, o grau de ionização é 2%, que é 0,02, tá? E quem é M? É a concentração molar inicial. Vejam que eu tenho a concentração molar inicial, que é 0,5, ok. Eu tenho X, que é 1, mas eu não tenho alfa. E eu só consigo saber o H+ se eu tivesse o X, o alfa e o M, mas eu não tenho alfa. Só que você pode também calcular a concentração de H+ por essa expressão aqui, ó. Raiz quadrada da constante vezes a concentração molar inicial. Boa dica. Essa expressão, ela deriva da lei de diluição de Ostwald, onde
você tem que a constante de ionização é alfa ao quadrado vezes m. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a constante e eu tenho m, eu conseguiria saber o alfa. Só para vocês terem ideia, e eu vou fazer isso de uma maneira bem prática para vocês observarem. Ó, vamos lá. Observação 1. Eu teria a constante é alfa ao quadrado vezes m. Quem é a constante? É 1,8 vezes 10 a menos 5. Ele deu aqui, tá vendo? Que é igual a alfa ao quadrado. Quem é m? M é 0,5, que é a concentração molar inicial. Então, eu teria aqui, ó, que alfa ao quadrado é igual a 1,8 dividido por 0,5, que daria 3,6 vezes 10 a menos 5, ou seja, esse alfa ao quadrado vai ser 36 vezes 10 a menos 6, né? Porque eu andei a vírgula para a direita e aumentei ali e tornei, né, o expoente uma unidade a mais negativa. Se está elevado ao quadrado, passa na forma de raiz. Então, vai ficar, ó, 6 vezes 10 elevado a menos 3, né? Raiz quadrada de 36 é 6, e raiz quadrada de 10 a menos 6 é 10 a menos 3. Portanto, eu descobri o alfa. Eu poderia aplicar a lei de diluição de Ostwald. Então, por exemplo, aqui, ó, o x aqui seria 1, porque ele é um monoácido. O alfa seria 6 vezes 10 a menos 3, que nós calculamos. E o m é 0,5. Então, se nós calcularmos o H+ por essa expressão, a partir do momento que eu determinei o alfa, através da lei de diluição de Ostwald, o que eu teria? 6 vezes 0,5 daria 3 vezes 10 elevado a menos 3. E aí eu acharia o H+. Mas será que esse valor de H+ que eu achei seria o mesmo valor que eu encontraria através dessa expressão? Eu vou apagar aqui para não ficar tão poluído, tá? Vou lembrar que essa aqui é a lei de diluição de Ostwald, beleza ou não? E aí você pode utilizar isso também como referência para o seu estudo, mas existe outra simplesmente equação que eu coloquei aqui ao lado, deixa eu colocar só aqui do lado para não ficar tão poluído, que é a concentração de H+ é raiz quadrada de K vezes M. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue perceber se daria a mesma resposta. Vou provar você que dá, tá? O H+ vai ser igual a quem é a raiz quadrada da constante, no caso, quem é a constante, né? É 1,8 vezes 10 a menos 5. Quem é M? M é 0,5, né? Que é a concentração molar inicial. Então, a concentração do H+ vai ser igual a quanto? Vai, me ajuda. No caso, nós vamos ter aqui 1,8 vezes 0,5, que dá 0,9, né? Vezes 10 elevado a menos 5. Ou seja, a concentração de H+ vai ser a raiz quadrada. Vou andar a vírgula para a direita e vou colocar o expoente em unidade a mais negativa, tá? Então, 9 vezes 10 a menos 6. Fechou? Então, vai ficar, no caso, ó, 3 vezes 10 a menos 3. Veja que dá a mesma resposta. Sabendo que dá a mesma resposta, claramente, o que, é que eu vou fazer? Eu vou agora calcular o pH. Então, bora calcular o pH. Como é que eu faço isso, Heron? Vamos lá. O pH não é menos log de H+, então vai ficar menos log. Vou fazer o seguinte, vamos colocar ali lá em cima, pode ser? Para poder ter uma visualização melhor para de vocês. Vou apagar aqui, ó, porque aqui é só o valor da constante, tá? E vou colocar ali em cima para vocês entenderem bem direitinho o cálculo do pH. Certo? Vou colocar aqui, ó. Legal para vocês visualizarem. Então, o pH vai ser menos log, né? De quem? Do valor de H+. Quem é o valor de H+ que a gente achou? 3 vezes 10 a menos 3 na base 10. Onde uma multiplicação vira uma soma, né? Então, o pH vai ficar menos log de 3 na base 10, né? Mais menos log de 10 a menos 3, né? Porque a multiplicação vira soma. Só que quem é o log de 3? É 0,48, está aqui. Então, o pH vai ficar menos 0,48 e menos log de 10 a menos 3 é 3, né? Porque o expoente ele não vira coeficiente, vai ficar menos 3, que é 3. Então, ó, vai ficar menos 0,48 com mais 3, que vai dar, no caso, 2,52. E aí eu já eliminaria todas essas alternativas e ficaria entre a letra A e B. Só que era um além do pH, ele quer o grau de ionização, mas eu já achei o alfa na CV10 menos 3. Vamos multiplicar por 100 para achar o valor em percentual, né, pessoal? Porque para achar o valor em percentual, eu multiplico por 100. E multiplicando isso aqui por 100, né? O que é que a gente vai simplesmente encontrar? A gente vai encontrar 100 vezes 10 menos 3 vezes 100, vai dar 6 vezes 10 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 0,6%, ao ponto que você já mataria também a confirmação da alternativa letra A. Beleza? Então, uma questão interessante, uma questão que tem a sua complexidade e que precisaria aí ter um pouquinho de calma para articular bem as ideias, tá? Questão difícil. Tá? Vamos lá. Questão de número 25. É uma questão de radioatividade.
associada ao tempo de minha vida, que é um tema batido na própria perspectiva da FPS, mas que dessa vez ele colocou uma questão que trazia uma complexidade matemática envolvendo o conceito de log. Porque qual é o seguinte? Qual é o fator, né, de análise que a gente tem que ter? O tempo de minha vida é o tempo necessário para eu reduzir a metade, né, do que eu tinha inicialmente. Então, eu tinha ali uma amostra inicial, o tempo vai passando, aquela espécie vai decaindo, vai liberando ali partículas, ondas eletromagnéticas, vai tendo simplesmente uma diminuição da massa inicial, até chegar um momento que ele atinge uma massa que é metade do que eu tinha. E isso faz com que, do ponto de vista prático, a gente diga que passou um tempo de minha vida. Está falando ali de uma PG de razão meio. Tudo bem? Só que aí, qual é que normalmente a visão que o aluno tem? Ah, eu tenho uma amostra aqui de 100%, que é a minha amostra inicial. Passou um tempo de minha vida, vai para 50. Passou outro tempo de minha vida, vai para 25. Passou outro tempo de minha vida, vai para 12,5. E aí, o que é que normalmente se fazia anteriormente, né, nas outras provas? Ele sempre colocava o percentual final, ou a massa final, em comparação à massa final, sempre nessa relação, né, de divisão de um meio. Então, ele dizia, qual é o tempo necessário para atingir 25%? Aí você diria, para atingir 25%, precisou passar 2 tempos de minha vida. Qual é o tempo necessário para atingir 12,5%? Para atingir 12,5% são 3 tempos de minha vida. Aí diz, olha, eu tenho uma massa inicial de 200 e eu quero atingir uma massa final de 50 gramas. Aí fazer, 200 vai para 100, de 100 vai para 50. São 2 meias vidas. Só que nesse caso ele deu uma diferenciada, porque ele quer que o percentual que você atinja seja de 40%. Então não está nessa relação de PG de razão meio. Então, qual é a ideia? A ideia é que você lembre que existe uma expressão que pode relacionar o percentual inicial com o percentual final, ou a massa inicial com a massa final, ou seja, a quantidade da amostra inicial com a quantidade da amostra final, que é essa aqui, 2 elevado a x é igual ao valor inicial, a porcentagem inicial, por exemplo, sobre a porcentagem final. Onde quem é esse x? Esse x equivale a um número de tempos de minha vida. Então, por exemplo, essa expressão ela é cabível em qualquer contexto. Se você quer ir de 100 para 25, você faria, a porcentagem inicial é 100, a porcentagem final é 25, 100 dividido por 25 dá 4, 2 elevado a x é igual a 4, 4 é 2 ao quadrado, né? Então esse x seria 2, onde obviamente prova que são 2 tempos de minha vida. Mas é claro que nesse contexto aqui, você não quer ir de 100 para 25, você quer ir de 100 para 40. Então o valor inicial que você tem é sempre 100%, né? E ele quer que você atinja 40. Tudo bem? Associado a essa velocidade, né, que ele traz com uma velocidade de decaimento, né? Então, vamos lá. No caso, 2 elevado a x vai ser igual a 100 dividido por 40. E se você faz 100 dividido por 40, pessoal, você vai encontrar 2,5. O que traz de maneira bem clara que ele não está, claramente, na mesma base, para poder relacionar diretamente o expoente, né? Então, eu preciso colocar na mesma base. E como é que eu coloco na mesma base? Aplicando log. Eu vou colocar a base 10 em ambos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer log de 2 elevado a x na base 10 é igual a log de 2,5 na base 10. Eu boto a mesma base para poder descobrir claramente a condição ali do valor do x. Só que aí, vamos lembrar, vamos só fazer uma associação bem prática de você lembrar o seguinte. Só que ele disse qual é o log, pessoal. Olha que interessante, né? Eita, nem precisava fazer log. Nem precisava. Deixa eu melhorar aqui, desculpa. Sabe por que não precisava? Porque ele facilitou a nossa vida. Ele disse que 2,5 é 2 elevado a 1,32. É isso mesmo. Então, nós teríamos a seguinte ideia. 2 elevado a x é igual a simplesmente 2 elevado a 1,32, porque ele deu que 2,5 era esse valor aqui. Tá vendo? E aí eu já faria direto, nem precisar colocar na base 10, porque ele já colocou 2,5 na base 2. Sacou? E aí, nesse caso, eu já sei que o x é 1,32. E x é claramente um número de tempos de minha vida que nós temos. Sacou? E aí, qual é a lógica? Lembra que o tempo total de decaimento é claramente o valor de uma meia-vida vezes o número de meia-vidas. Por exemplo, se o tempo de minha vida aqui fosse, sei lá, 30 anos, se eu tivesse passado 2 meias-vidas, daria 60 anos. Então, o tempo total é o valor de uma meia-vida vezes o número de meias-vidas. Então, o tempo total é x, que é o número de meias-vidas, né? Só para deixar isso aqui bem claro, vezes o valor de uma meia-vida. Então, qual é o tempo total que ele deixou? Foi 264. Qual é o número de meias-vidas?
1,32. Vamos calcular o tempo de meia-vida, que é o que ele quer. Então, no caso aqui, ó, 264 dividido por 1,32, você vai encontrar o valor correspondente a quanto? 264 dividido por 1,32 vai dar 200. Então, o tempo de minha vida aqui vai dar 200 dias e você consegue, de maneira prática, de maneira bem objetiva, estabelecer aí o gabarito letra B de bola. Beleza? Então, é uma questão também que tem essa complexidade dentro do raciocínio da radioatividade, mas que agora, na hora que eu estava fazendo aqui com você, eu percebi que não era nem necessário aplicar o conceito de log, né? Você já poderia fazer diretamente, já que ele deu que 2,5 equivale a 2,132, ou seja, ele já colocou na base 2 para você já descobrir o valor do x, que era o número de minhas vidas, e já relacionar com o tempo total para descobrir ali o valor de uma meia vida. Tá? Então, matamos bem aí essa questão. É interessante trazer toda uma discussão bem ampla sobre esse tema. Beleza? Então, vamos juntos. Vamos para outro bloco aí de 5 questões. Forte abraço. Valeu!